Bora lá, bora lá, bora lá, seja muito bem-vindo. Você está no Instagram Alexandre F. Pizarro Oficial e na conta do YouTube Vidas e Talentos, o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente ajuda você com planejamento financeiro. A gente ajuda você a organizar as suas finanças de uma forma simples, prática e sem estresse. Para quê? Para você ter uma vida financeira saudável. Então, vamos repetir que as pessoas vão chegando aos poucos. Bora lá, seja muito bem-vindo. Nós estamos na conta do Instagram Alexandre F. Pizarro Oficial e no YouTube no canal Vidas e Talentos. Aqui a gente ajuda você a sair das dívidas e organizar as suas finanças para que você alcance a vida financeira saudável. Uma vida financeira cheia de escolhas, hábitos e comportamentos conscientes, para que você não caia no mundo das dívidas, para que você tenha uma vida com paz e tranquilidade. E como é que a gente faz isso? A gente ajuda você através do planejamento financeiro. Então, olha só, o vídeo de ontem, conforme prometido, a gente colocou aonde? A gente colocou no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Ontem, se você acompanhou o nosso vídeo, a gente colocou aqui, ó. Logo na página inicial tem o vídeo do trailer do nosso canal do YouTube, que esse vídeo também vai para lá. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aí, ó, tem as playlists aqui. A primeira, vídeos, é o primeiro vídeo que está aqui. O de ontem, cumprindo a nossa promessa, menos juros, mais alívio. Então é assim, a gente faz o vídeo ao vivo no Instagram e depois a gente replica no YouTube. Quando a gente faz por outros caminhos e outros métodos, ele aparece nas transmissões ao vivo, tá? Mas como a gente faz aí um mecanismo aí, ele vai entrar aqui em vídeos. Então, seja muito bem-vindo. O que a gente faz aqui? A gente ajuda você a organizar as suas finanças. Para quê? Para você alcançar um futuro financeiro estável. E daí, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer isso? Através do planejamento financeiro. Então é assim, qual é o seu problema? Você está no endividamento, você não consegue organizar suas finanças, você está patinando, você fica sempre na mesma, sua vida não muda, não melhora, você não consegue alcançar objetivos, metas, sonhos. E nós estamos falando com quem? Nós estamos falando com as pessoas que precisam organizar suas finanças. E qual é o maior filé mignon hoje no Brasil, atualmente? Mais ou menos 80 milhões de pessoas que estão nesse mundo das dívidas, o pior dos mundos. O mundo do estresse, da ansiedade, da sensação de estresse, ansiedade, de perturbação, de cartinha, SMS, encheção de saco. E a gente está aqui para quê? Para te dar a solução. De qual solução? Para você organizar suas finanças, você sair das dívidas. Como? Organizando as suas finanças. Ou se você não está nas dívidas, a gente também ajuda você a organizar suas finanças para você ter uma vida mais próspera, uma vida com mais paz e tranquilidade. Porque vida perfeita não existe, né? Vocês sabem que perfeição não existe em nenhum lugar. Você saindo das dívidas, só um minutinho só, toma uma aguinha aqui, ó. Você saindo das dívidas, você vai de encontro ao quê? Ao melhor da sua vida.
a uma vida com paz e tranquilidade. O que é essa vida? É o melhor dos mundos possíveis, porque mundo perfeito não existe, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem cobrança, tem julgamento, todo mundo é vítima, e aquele negócio, às vezes você não pagou algumas contas, todo mundo conhece você como o pilantra, o picareta do seu bairro, da sua rua, do seu trabalho, e ninguém sabe qual o motivo que você está endividado, está devendo, está com seu nome no Serasa, no SPC. Muitas vezes você tem que entender que o seu nome negativado também é uma forma de proteger você, de ficar acumulando mais e mais e mais dívidas e ficar se enrolando nessa situação toda. Aquela bola de neve de dívidas atrasadas, inadimplentes, aquelas dívidas que passaram o dia de pagar. E aí já vem a cobrança de juros, e muitas vezes abusivos, e quando você não sabe se proteger dessa situação, o que acontece? A turma soca juros em cima de você. E eu já falei outras vezes, às vezes as propostas, as cartinhas, a dívida vai subindo, subindo, aí de repente eles dão um desconto enorme para você. Você acha que você está numa situação privilegiada, você paga, sai todo contente e a turma de lá que recebeu fica mais ainda contente. Por quê? Porque o negócio estava numa exponencial absurda, cresceu muito. E aquele desconto que você acha que é a oitava maravilha do mundo, na verdade, tá ali embutido um monte de coisa que você não deveria ter pago, porque era abusivo. Então, se você devia 1.000 e já estava em 4, 5 mil, e você pagou, por exemplo, 2, é muito provavelmente, vamos dizer assim, provavelmente você pagou muito mais do que deveria. Por isso que existe a lei do superendividamento, que é uma mão na roda, que ajuda as pessoas a conseguirem manter uma porcentagem do salário para ter um mínimo existencial para conseguir sobreviver e quitando as dívidas em parcelas. Aí tem que ver a lei me parece que vai até 60 meses, tem um período de carência e você consegue se equilibrar. E aí você vai entrando naquela rotina de vida sem dívida, com mais paz e com mais tranquilidade. Mas o que acontece? A pessoa tem que entender que se ela não mudar os hábitos, os comportamentos e as escolhas, ela volta para as dívidas. Por quê? Porque a pessoa vai continuar no mesmo esquema de vida, comprando muito mais do que pode, gastando muito mais do que ganha e sempre pendurado nas dívidas. E daí, aquele efeito dominó volta a acontecer e a pessoa volta para as dívidas. E a situação cada vez fica mais complicada, porque você deixa um monte de dívida em um monte de banco, e nesses bancos, se você voltar, eles vão querer renegociar com você aquela pendência que você tinha do passado. Eles podem até, depois de 5 anos, não cobrarem de você, mas se você voltar lá e pedir um financiamento, só se você quitar, só se você renegociar. Então tem toda essa dificuldade. Bom, vamos repetir, bora lá, seja muito bem-vindo. Você está no Instagram, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial. E esse vídeo também vai aparecer lá no YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Hoje, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje que a gente vai conversar com vocês, que a gente vai jogar sementes na sua vida aí financeira, para ajudar você no quê? Hoje o assunto vai ser como é que você poderia conversar, abordar dentro da sua família, do seu núcleo familiar, uma organização financeira assim, meio que sem conflito. Claro que conflito tem em todos os lugares, em todas as famílias, mas a gente vai tentar hoje ajudar você e você vai gostar da nossa conversa. Então vamos lá. Vamos começar, mas só que mais uma vez, para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você está no canal, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial do Instagram.
E esse vídeo ele vai aparecer lá no YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Aproveite e segue a nossa conta no Instagram e inscreva-se no nosso YouTube, que aqui para seguir e para se inscrever não custa nada. Basta você curtir lá os nossos conteúdos, compartilhar e comentar, que a gente já fica muito satisfeito. Bom, vamos lá para o conteúdo de hoje. Bora para a pauta de hoje. Quando você for abrir um diálogo sobre finanças dentro da sua família, não importa se é marido, mulher e filhos, avó ou sogra, alguma coisa, não importa se como é que é essa célula familiar. Aqui a gente fala de finanças, não é? Às vezes não é nem um casamento, às vezes vivem num núcleo familiar onde é um pai, uma avó, a mãe já faleceu e tem às vezes uma filha com os filhos e moram juntos. A necessidade de existir união estável, casamento, isso não voga aqui, isso não é importante. O que é importante é o contexto familiar, a célula familiar, as finanças, e você conseguir abordar esses conflitos, porque vocês na dívida, a vida ela não tem muita qualidade, e vocês conseguindo organizar um orçamento, um planejamento familiar, vocês vão ter uma vida financeira mais saudável, mais sustentável. É gostoso a gente ir numa loja e conseguir tirar um sapato, financiar uma bicicleta, uma moto e não ter o nome no cadastro do Serasa lá, do SPC Boa Vista, tem o COD lá, o COD, que tem lá, que também, me parece que são 4 ou 5 birôs de crédito. Birô é o nome francês, que se chama tipo assim, escritório de trabalho. Então tem 4 ou 5 no Brasil. Serasa, que é o maior, acho que do mundo. SPC Boa Vista, tem o COD, que acho que é esse COD, que ele é a união de alguns bancos, né, que montaram, e tem um outro, me parece que eu não sei de cor o nome. Mas isso não é importante. O que é importante o quê? Você ter um núcleo familiar, uma célula familiar que tem uma vida saudável financeira. Porque uma vida saudável financeira, ela não vai ter esse tipo de estresse, de cartinha, de SMS, de telefonema, de cobrança. A vida sem dívidas é uma vida boa, uma vida mais gratificante, vamos dizer assim. Uma vida mais feliz, vamos dizer assim, né? Então olha só. Por quê? Porque fora das dívidas, vocês vão ter uma vida financeira sólida, um relacionamento mais saudável em termos financeiros. Então o que vai ter nesse... Por que falar sobre organização familiar financeira sem conflitos? Por que geralmente tem muito conflito? Porque é assim, ó, o dinheiro... Ele sempre envolve emoções, não é? Então o que acontece? As pessoas elas têm autoestima, relações com segurança, poder. Então o dinheiro ele mexe com as pessoas, é meio complicado, né? E as pessoas elas têm hábitos e valores diferentes. Então cada membro da família vai ter uma visão distinta do que significa dinheiro, gastos, economia, o que é importante. Uns vão olhar que a terceira idade ela tem que ser um pouco mais, vamos supor assim, confortável. E outros se preocupam muito com o curto prazo, com viver o aqui e o agora. Então não se preocupam em querer guardar para o futuro. Então quando você tem uma diferença, tem diferenças de pensamento entre gerações, dentro de um núcleo familiar pequeno, pessoas que cresceram junto, já é difícil conviver. Por quê? Porque existe conflito. Nós não vamos entrar nesses aspectos psiquiátricos e psicológicos, não. Nós estamos falando só de organização financeira e de finanças, tá? Então, eu acabei de falar, os hábitos e os valores são diferentes dos membros da família.
Muitas vezes falta comunicação sobre falar sobre dinheiro com as pessoas. As pessoas elas têm que tentar se entender, ter conversas familiares, porque os mais às vezes idosos têm mais experiência de vida e conseguem enxergar de uma maneira mais fácil que os mais novos estão cometendo os erros que eles cometeram, mas os mais novos muitas vezes também querem viver o que eles viveram. Então é conflituoso. Então o que a pessoa tem que ser? As pessoas com mais experiência de vida, que já passaram por várias situações na vida, eles têm que ser um pouco mais claro, mais objetivo, explicar as coisas que eles consideram muito importantes. Então também, muitas vezes, todos eles têm que um ouvir o outro de forma atenta, opiniões, sentimentos. Tem muita gente de idade que não costuma ouvir muito os mais novos, não considera, né? Tem muita gente teimosa. E, por exemplo, se a família está endividada, eles têm que buscar soluções juntas. Porque muitas vezes eles ganham pouco, mas todo mundo se junta. Então, quando precisa comprar um gás, um compra. Quando precisa comprar uma carne para o final de semana, o outro compra. Uma mistura básica e tal, não sei o quê. Então, as pessoas se juntam para ter uma vida financeira mais confortável, mais gratificante, com mais paz e tranquilidade. Agora, se tem um que nunca ajuda e os outros ficam na dependência de só eles fazerem sozinhos as coisas, fica difícil. Então precisa ter muito diálogo. Muitas vezes as pessoas podem usar um quadro branco, uma planilha, usar uma folha de papel, explicar. Porque se o dinheiro da família, de uma parte, está escorrendo, sumindo, sendo gasto com bobagem, e as pessoas estão endividadas e outros não, então precisa ter um acordo, né, entre as pessoas para manter um mínimo básico ali, para todo mundo não ficar sacrificado, vamos dizer assim. Todo mundo tem que ser flexível, né? Por causa que o planejamento, as listas de compra, elas vão sendo ajustadas com o tempo. Então tem que criar situações onde uns são responsáveis por algumas coisas, outros por outras, e tentar fazer todo mundo entender que é um núcleo familiar que vai sair se beneficiando da união comum de todos, conjunta de todos. E o que tem que fazer? Tem que sempre valorizar os progressos alcançados, porque não é fácil, né? Por exemplo, nós vamos entrar, muito provavelmente no próximo ano, num período de crise, muito difícil. Eu, que moro no Cone Leste do estado de São Paulo, na região do pré-sal, a partir, por exemplo, de 2027, a previsão é que a produtividade do pré-sal vá ladeira abaixo. A previsão dos institutos aí que trabalham com o óleo do pré-sal, a previsão é 50% a menos de produção. Então, vai cair o imposto, vão cair os royalties, vai ter uma mudança drástica na situação aí a partir de 2027. Então, da mesma forma que as cidades que têm royalties, elas têm que parar para conversar, para se preparar para essa realidade, o núcleo familiar é a mesma coisa. As pessoas têm que conversar, porque tem em vista aí na frente uma crise que o país parece que talvez entre, muito pesada, e as pessoas têm que se planejar. Talvez agora não seja a hora de todo mundo financiar um carro novo junto, e sim uma hora de tentar manter uma vida financeira sem dívidas, uma vida financeira talvez simples, mas digna, mas sem dívidas, sem perturbação. Outra coisa, quer ver? Mais um pouquinho aqui, ó. A gente tem o nosso conteúdo dirigido. Muita comunicação entre os familiares, comunicação aberta, honesta, para construir uma vida financeira familiar saudável dentro desse núcleo. Tem que ter muita paciência, muita empatia. Todo mundo vai ter desafio, vai ter que para alcançar estabilidade financeira juntos. Ruim quando está em dívida, muita dívida.
Aí todo mundo tem que se ajudar. Então o que acontece? Vamos agora abordar mais um pouco o assunto. Aí, bom, peraí. Deixa só um minuto aqui. Então, agora nós falamos do aspecto de uma célula familiar. Agora nós vamos falar um pouco desse orçamento que o núcleo familiar tem que fazer. Então, vamos dizer assim, o primeiro passo é tentar o quê? Alcançar a estabilidade financeira, se está nas dívidas. Então, tem que mudar os hábitos. Parar com esse negócio de materialismo, de pertencimento, de consumo por frustração, consumismo, consumo em excesso, não é? Tem que ter uma visão clara dos gastos e receitas, o que entra de todo mundo e o que sai para onde sai. Por isso que é interessante ver quais são os gastos essenciais, quais são os gastos supérfluos de luxo e quais são os gastos financeiros, para onde o dinheiro está indo. Uma planilha familiar pode ser feita e ela pode mostrar isso com facilidade. É detalhando o caminho do gasto, o caminho para onde vai o dinheiro, que você vai saber o que está acontecendo para você tomar uma atitude. Nesse lado que o gasto está indo, tem que reduzir. Por quê? Porque tem outros locais, outras situações mais importantes, mais prioritárias, que tem que ser levada em consideração. Então, é a mesma conversa de sempre. Uma lista, um orçamento familiar, individual ou familiar. Você vai ter que anotar todas as receitas, sempre, da renda da família. Salário, rendimentos, tudo. Você vai ter que anotar as despesas também fixas, os gastos fixos, como aluguel, água, luz, telefone, parcelamentos. E você vai ter que também ver as despesas variáveis, anotar todas elas. E as dívidas, anotar todas as dívidas da família, tudo. Aí você consegue enxergar o que está acontecendo com o dinheiro. Isso tanto individual como no núcleo familiar. E como é que você vai organizar essas informações? Um jeito prático seria uma planilha. A planilha pode ser feita até num caderno. Só somar as coisas. Saber somar direitinho. Usar um celular que dá para somar fácil. Você vai, como eu já falei, sempre criar categorias de gasto. Essenciais, de luxo, supérfluos ou os financeiros, em dívidas, pagamento de dívidas, de contas. Vocês vão ter que estabelecer metas, como sempre. Definir as metas de curto, médio e longo prazo. Eu já tenho um vídeo aqui no Instagram e no YouTube falando sobre situações de curto, de médio e de longo prazo. Como que vocês vão pagar dívidas, se vocês um dia vão viajar ou vão comprar um imóvel, e priorizar sempre gastos, de acordo com as metas que os planos que vocês estão combinando. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar esses gastos e vão registrando essas despesas, essas receitas diariamente. E vocês vão revisando esse orçamento mensalmente e vocês vão verificando o caminho do dinheiro. Porque assim, você registra hoje tudo, você não está vendo exatamente tudo. Você vai registrando sempre, toda semana, você vai vendo e quais as medidas que vocês vão tomar em conjunto, porque é o benefício do grupo familiar. E aí você vai fazendo ajuste. Vai fazendo ajuste, vão aparecendo as situações, vai ajustando, vai sendo flexível para ver os interesses e as prioridades de uns, dos outros, tentando juntar as prioridades, vendo o que dá para fazer para um e não dá para o outro. E você vai ter que o quê? No núcleo familiar, você vai ter que envolver toda a família, todos os membros da família, para fazer um orçamento, para que esse orçamento ele seja um orçamento de todos, em conjunto. Porque se um não participar, já não dá certo, já não dá direito certo. Então, você pode usar aplicativo? Pode. Mas de preferência usar aplicativo grátis. Geralmente,
os aplicativos que são grátis, eles têm muito pouco recurso. Aí você fica muito seduzido de já começar a pagar e já é mais uma despesa. Se você tiver nas dívidas é complicado. E daí você vai ter que começar de pequeno, anotar todos os seus gastos, seus hábitos de consumo e vendo o que acontece. Tudo isso eu estou falando, você tem que anotar o que entra, anotar o que sai para ver para onde que está indo, para você tentar arrumar e achar a melhor rota, o melhor caminho para vocês saírem do endividamento ou começar a sobrar mais se vocês não estão endividados. Para quê? Para vocês começarem a planejar, realizar algum tipo de objetivo, algum tipo de meta, de sonho. Porque senão, se tudo que ganha é tudo que gasta, nunca sobra nada, nunca sai do lugar. E o que pode ser feito? Pode também ser feito renda extra. Para quê? Para pegar e aumentar o rendimento, para existir conquistas familiares. Aí vocês vão ter que as categorias de gasto: moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, lazer, contas fixas, água, luz, telefone, internet, outras despesas, manutenções, presentes. Então, o orçamento familiar é um processo contínuo. No planejamento familiar é assim, é um processo contínuo e você vai colocando a coisa sempre no melhor eixo, no melhor caminho, na melhor rota, para ele dando certo. Você vai ajustando, você vai lapidando o processo. E vocês têm que ter o quê? Muita disciplina, muita organização para alcançar esses objetivos. Seja o objetivo sair das dívidas, normalizar os bons hábitos, os bons costumes, os bons comportamentos financeiros e depois ir gradativamente melhorando a condição de vida. Para quê? Para ter um futuro mais seguro para a família toda. Porque quando um perde o emprego e não está bem, os outros ajudam. E vice-versa, cada hora um. Então, isso que a pessoa tem que entender. Quando é um grupo familiar, um ajudando o outro, fica mais fácil. Então, hoje, o nosso comentário foi isso. O nosso assunto foi esse. Uma organização financeira sem conflitos. A gente falou vários aspectos. Depois, o que a gente falou? A gente falou dos aspectos de um orçamento familiar. Então, você começa abordando o assunto de uma forma sem conflito, para depois você entrar no orçamento familiar. E daí o que acontece? Lá na frente você vai acabando saindo das dívidas e melhorando a qualidade de vida de todos. Esse é a nossa mensagem, esse é o nosso assunto de hoje. Voltando na nossa máxima de sempre. Qual é o seu problema? A organizar suas finanças ou sair das dívidas. Você que está ouvindo a gente, você que é o nosso público, você quer organizar suas finanças ou sair das dívidas? E qual é a solução? A gente ajuda você com o quê? Com planejamento financeiro, para você adquirir melhores hábitos, escolhas e comportamentos, para você depois normalizar essa realidade na sua vida e você vai realizando os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Claro que a gente fala assim meio resumido, porque aqui são sementes que a gente joga. Todo o processo de Instagram, porque o que é o Instagram? O Instagram é a maior loja do mundo, todo mundo passa lá na nossa frente. A gente joga sementes, a gente vai ajudando você com os nossos conteúdos, com a nossa abordagem dos assuntos. E daí o que acontece? Você vai pegando gosto para você ir aprendendo o quê? Mergulhando nesses contextos. Por exemplo, você pode entrar no Fundação Bradesco, aprender sobre educação financeira, várias corretoras. Você não precisa imprimir e-books. Impressão, você precisa de uma impressora, tinta, toner, não sei o quê. Você lê, vai lendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Uma hora você pode ter a necessidade de você comprar um livro ou você assinar um jornal. O Estadão, por exemplo, o Estadão é R$1,90 por mês. Depois de um ano, parece que é R$89 para você ter o conteúdo digital deles todo dia, por exemplo. Um jornal maravilhoso. E tem outros.
Então o que acontece? Você tem que o quê? Você tem que se municiar de conteúdo, de conhecimento. E a educação financeira e o planejamento financeiro são conteúdos que podem o quê? Ajudar você a organizar suas finanças, a você sair das dívidas e ter uma vida melhor, uma vida com mais paz e mais tranquilidade. Para quê? Para você sair desse mundo de perturbação, de gente perturbando você, julgando você, cobrando você, que você comprou e não pagou. E daí você, resolvendo esses probleminhas, você vai ter paz e tranquilidade. Você vai chegar onde? Você vai chegar no melhor dos mundos, o mundo onde você vai ter paz e tranquilidade. O melhor dos mundos possíveis, porque, repetindo, perfeição não existe. Então, ó, vou ler aqui a nossa bio do Instagram. Ajudo você a sair das dívidas e organizar as suas finanças de forma simples, prática e sem estresse. E você clica ali no nosso link e agenda uma conversa gratuita para falar com a gente, que depois a gente conversa com você. Pode ser no Google Meet, pode ser no Zap. Daí o que a gente vai tentar ver? A sua situação, em que patamar você está, se existe algum produto que a gente tem que possa atender você, se você já passou por outros cursos, outras situações, se alguém já procurou ajuda de alguém, se não, em que pé você está nessas paradas do endividamento. Aqui a gente ajuda você a ter uma vida com mais paz e com mais tranquilidade. E para alcançar esse objetivo, só saindo do mundo da cobrança e do julgamento, que é o mundo das dívidas, o pior dos mundos. E a gente tem o nosso mote, nosso lema. Qual é ele? Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. É você que vai decidir se você vai ficar no mundo das dívidas ou se você vai sair. E para sair vai precisar de esforço, consistência, foco e ser firme. E a gente está aqui com o nosso story, a gente convida você para ver. A gente hoje levou a nossa cachorrinha Pipoca, ela tomou um banho de loja, já quase assim, vai ter outro para o Natal, né? Mas já está entrando no ritmo de Natal. E ela está toda bonitinha lá, e ela tá banhitosa, um banho de loja, nossa cachorra Pipoca. A gente é cachorreiro, a gente gosta muito de bicho, principalmente de cachorro, de gato mais ou menos, não gosto muito não, mas é gato, né? Aí gosta muito de cachorro. Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Esse vídeo a gente vai colocar no Instagram. Aqui embaixo, ó, no canal do Instagram, você pode fazer comentários. Bora comentar o nosso conteúdo. E no YouTube, no canal do YouTube também. Você pode fazer comentários e conteúdos. E ler lá a nossa descrição do nosso vídeo lá, que a gente faz sugestões também para você. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Boa quinta-feira. Boa noite.